Duplo Expresso. Vamos chamar a Maria Eduarda Freire, que chegou agora, teve problemas técnicos. Maria Eduarda, boa noite, bem-vinda aqui ao Duplo Expresso. Você já chegou com Bolsonaro presidente. Você que é tão jovem, está com muito gás aí para lutar por um Brasil melhor, Maria Eduarda. Boa noite. Boa noite, queridos do Duplo Expresso. Boa noite, expressionautas. Olha, eu estava aqui de frente para o computador desde as 6 horas da tarde, mas a minha internet aqui não estava pegando. A região onde eu estou está sem internet, então ela continua ainda meio instável, mas eu acredito que consigamos aqui conversar e debater. Eu peço desculpas, né? Mas eu só consegui ativar essa internet agora. Eu já cheguei com essa notícia, é uma notícia muito dura. Era um cadáver assim adiado, né? Porque nós sabíamos do resultado das eleições já, mas eu vejo da seguinte forma: não é uma derrota da civilização contra a barbárie. Isso não existe. Isso não existe. Esse raciocínio de civilização contra a barbárie, ele só serve, esse raciocínio maniqueísta, só serve para esconder e normalizar esse fascismo institucionalizado que nós vivemos. O fascismo que não se resume à figura autoritária do Bolsonaro e que não se resume também ao fim das eleições. O fascismo não seria derrotado nas urnas. O fascismo, ele está enraizado na nossa origem escravocrata. Nós somos filhos de uma sociedade escravocrata, uma sociedade que dividiu, que fez um corte entre aqueles considerados humanos e aqueles considerados sub-humanos na nossa sociedade. É essa desigualdade naturalizada que é o principal problema do país, é a desigualdade social que vem desde a escravidão. A esquerda que foi derrotada nas urnas é uma esquerda que não nos serve mais. É uma esquerda que esqueceu que vive num país periférico, desigual, e resolveu apoiar pautas identitárias descoladas da luta por igualdade, que é a verdadeira forma de emancipação. Qualquer liberdade, qualquer luta por liberdade que venha descolada da luta por igualdade, ela está travestida aí de opressão. A classe trabalhadora, ela ficou órfã. Não é à toa que muitos dos eleitores do Bolsonaro também são da periferia. Aí falam que os eleitores do Bolsonaro são fascistas, são racistas, são homofóbicos, são misóginos. Eu não vejo dessa forma. Muitos dos eleitores do Bolsonaro, da periferia, são pessoas que ficaram órfãs, que ficaram desamparadas porque é uma esquerda desconectada do povo, uma esquerda que não escuta o povo. O Mano Brown falou isso no comício do PT. Ele disse: se vocês não estão ouvindo o povo, é para voltar para a base. Se perdeu, é para voltar para a base, porque é para ouvir o povo. É uma esquerda que não olha para o seu povo, que morre na periferia, que morre todos os dias cercada por uma ocupação militarizada e por uma política de segurança pública de esquerda que aposta em mais repressão, em um marco militarizado de segurança pública, em demanda de segurança desvinculada da perspectiva individual, dos direitos individuais concretos daqueles indivíduos, daquelas pessoas. Então é uma esquerda que precisa se reinventar, como o Wellington falou muito bem. É uma esquerda que precisa se reconstruir. Nós precisamos de uma nova esquerda. Eu acho que a vitória do Bolsonaro é a única chance que nós teríamos de não normalizar o que está acontecendo no país e de não normalizar o estado de exceção que encarcerou o ex-presidente Lula e que o Wellington sempre lembra aqui, as 14 mil pessoas juntas ao presidente Lula que foram encarceradas por esse lawfare, que aniquilou cláusula pétrea, que garante o direito fundamental à presunção de inocência de todo brasileiro, para pegar o ex-presidente Lula num lawfare para prendê-lo.
E então, ficamos aí, 14 mil brasileiros, 14 mil pessoas, na sua maioria da periferia, pobre, jovem, negra, sofreu as consequências disso. Por isso, lutar por Lula livre é lutar por essas pessoas, é lutar pela igualdade, é lutar pela igualdade social que foi criminalizada pela Lava Jato e criminalizada pela Globo, quando criminalizou a política. Então, esse espaço, esse vácuo deixado, entre a comunicação da esquerda que não houve com o povo, esse vácuo foi ocupado por quem? Pelas igrejas pentecostais, que souberam explorar muito bem esse capital político, que a esquerda simplesmente esqueceu dessas pessoas. Ela esqueceu que o povo, é a classe trabalhadora, que precisa um olhar para essa classe trabalhadora. É por isso que a esquerda ela vive disso. A nossa esquerda ela luta pelos direitos dessas pessoas, e nós esquecemos disso. Então, eu acho que precisamos aí de uma séria reflexão, autocrítica, e sem o Bolsonaro presidente, nós normalizaríamos isso tudo. A luta é por Lula livre, sempre foi. Quando a luta se distanciou do Lula, esqueceu Lula e resolveu entrar numa eleição fake desde o início, né? Uma eleição fake, que era sem a presença do Lula, o candidato legítimo, ela legitimou aí o Bolsonaro, né? Então, o PT, né? O PT, quando resolveu entrar nessa eleição, ele aí legitimou o golpe, tirou até o nosso discurso, como o Rômulo fala muito bem, tirou o nosso discurso do golpe. Então, nós não podemos naturalizar isso, e nós temos que agora reerguer forças, nós precisamos de resistência e fazer agora uma esquerda que realmente seja uma esquerda comprometida com os valores democráticos de esquerda e de luta por igualdade, que foram esquecidos. Bom, Maria Eduarda Freire, brilhante sua primeira intervenção. Queria mostrar aqui para os nossos amigos uma postagem que você fez ontem no seu Facebook, você me marcou, então está no meu mural. Encontrei aqui, você escreveu com tudo em letras garrafais, porque realmente era um grito, né? Não era só assim a revolta que é sua e que é minha também, que é da maior parte, que é essa daqui. Quando a gente vê Rodrigo Janot declarando voto em Haddad, ele fala que apoiou o Haddad porque não apoia incentivo à violência. Aí você escreveu o seguinte aqui, ó. Não há nada mais violento do que torturar pessoas com prisões preventivas para delatar. Janot, autor da célebre frase "passarinho preso canta melhor", é contra, entre aspas, incentivo à violência, canalhas. Então, essa perspectiva é interessante de que a vitória do Bolsonaro gera essa crise em que não permite que a gente normalize esse fascismo que vinha normalizado aí do PT jurídico, dos sobrinhos da tia Dilma, da ENCLA, da nova redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, liberando geral para prisão preventiva, mais a lei de organizações criminosas com a delação premiada, e o casamento dessas duas criou uma indústria de extorsão mediante sequestro autorizada, desde que feita por procuradores e juízes, usando o poder de Estado. Então, já vou querer ouvir você sobre isso, mas eu acho sua perspectiva muito interessante. Duplo Expresso.